Olá, meus queridos, tudo bem? Legal. Bom, meu nome é Bruno Augusto Rodrigues Belchior, sou graduando do curso de História pela UEA Parintins. Bom, estou gravando esse vídeo aula para compartilhar com vocês um assunto bem legal, que é a formação dos estados nacionais modernos ou monarquias modernas. Bom, a formação dos estados nacionais foi um processo de centralização política que se iniciou na Europa a partir do século XII. Esse período da história é entendida por alguns historiadores como consequência da crise do feudalismo ocorrido já ali no final da Idade Média e como declínio do feudalismo, né? Isso é para que nós possamos entender o que resultou dessa crise, né? Como ocasionou essa, essa crise do feudalismo. Vamos entender o processo, esse contexto da Idade Média, para que nós possamos entender como as mudanças vieram acontecer nesse período. Bom, durante o período medieval, havia na Europa várias autoridades, né? Reis, senhores feudais, membros do alto clero, administradores das cidades autônomas. Bom, no feudalismo, o poder se fragmentava entre essas autoridades e se baseava na suzerania, né? Isto é a relação de fidelidade e subordinação entre suzeranos e vassalos, né? Esse contexto do feudalismo vocês já viram nas aulas com o professor Carlos. No início dos tempos modernos, essa situação começou a mudar. Por quê? Alguns reis europeus ampliaram, né, seu poder e fundaram monarquias que deram origem aos estados nacionais, né, as monarquias nacionais. Bom, aí eu faço uma pergunta para vocês. Mas esses reis, né, eles fizeram isso sozinhos? Uma outra pergunta. Será que eles precisaram de dinheiro, de finanças, de capital para fazer essa ideia de Estado Nacional fluir? Bom, não, posso dizer para vocês que não. Eles também contaram com a ajuda da burguesia. Mas afinal, o que é burguesia? Né? O que é burguesia? Vocês sabem o que é burguesia? Né? Vocês já ouviram falar dessa palavra? Né? Creio que sim, né? Uma palavra bem dita ao longo do nosso processo de escola. Mas o que é burguesia, né? Que eu havia perguntado. Bom, vejamos. Na mesma época, alguns pequenos centros urbanos, né? Esses centros urbanos eram algumas vilas, aldeias, cidades, né? Começaram a surgir como resultado da expansão dos burgos. Os burgos eram chamados as aglomerações que se formavam em torno das abadias ou dos castelos, né, dos castelos dos senhores feudais. Os moradores dos burgos eram conhecidos como burgueses, né? Então é daí que vem a palavra burgueses, né? Vem de burgos, né? Que eram essas aglomerações. Esses burgueses eram muitos, entre muitos, eles eram comerciantes, né? Eram mercadores, eram artesãos, que particularmente eles não tinham nenhum vínculo com o senhor feudal, né? Pois eles moravam fora dos territórios, dos limites que esses senhores feudais tinham o seu alcance, né? Eles eram considerados pessoas livres, né? Os burgueses. Bom, com isso, né? Com essa
essa pequena explosão comercial urbana, né, que podemos dizer também que pode se caracterizar como um renascimento comercial urbano, porque começa a mudar, né, a forma de negociar, a forma de vender, a forma de se expandir o comércio através dessas figuras, desses personagens que são os burgueses, né? Bom, com isso foi surgindo a burguesia, né? Com isso foi surgindo a burguesia, né? Essa ideia de comércio, essa ideia de, de expandir, né? A produção, o comércio, né? Através dessas pessoas. E essas pessoas, nesse momento, elas se sentiam assim prejudicadas. Por que prejudicadas? Porque na época da Idade Média, né, não tinha as fronteiras, né, os limites não eram definidos. Então, os senhores feudais, eles em qualquer região, né, havia um senhor feudal, né? E esses comerciantes, esses burgueses, eles sentiam dificuldades no sentido de que quando eles entravam em uma área, né, era administrada por um senhor feudal, e quando eles entravam em outra área que era próximo dessa área A, vamos dizer assim, vamos denominar assim, dessa área A, eles iam para a área B, que eram próximas, mas já mudava totalmente o tratamento, vamos dizer assim, o tratamento, né? Então, e com isso, eles sentiam que a política e a economia desses reinos feudos, né, dificultava muito a expansão dos seus negócios, né? E para amenizar essa situação, os burgueses procuraram, né, começaram a se aproximar dos reis, que eram também os nobres da época do feudalismo, né? Nessa nessa aproximação, né, nessa troca de interesses, né, nessa troca de ajuda, surgiram alguns interesses por parte dos reis, por parte da burguesia, dos burgos, né? É, então nascia aí a ideia, né, de formação do Estado Nacional, né, que restringia, né, em um território com fronteiras limitadas, né, definidas, fronteiras definidas, né, uma moeda padrão, né, um idioma, leis, né, legislação, né, e também no exército. Esse exército nacional, ele tinha a missão de defender, né, o território, né, que estava se formando desse reino, né, tinha essa missão de defender, e ao mesmo tempo, né, ele poderia avançar, conquistar outros territórios, né, para expandir o território na qual esse exército defendia. Bom, tudo isso, gente, tudo isso, meus queridos, tudo isso centralizava-se o poder, né, o poder em uma pessoa, em uma figura, que era o rei. O rei. O rei se tornava soberano, o rei que criava os tributos, o rei criava as leis, o rei que comandava o exército, né? Que denominava fronteira, o rei que criou as moedas, né? A moeda padrão do seu reino, né? Tudo isso girava em torno da figura do rei, né? Bom, assim, meus queridos, assim surgiu as monarquias nacionais europeias. Bom,
Diante de tudo isso, diante desse contexto, eu vou falar um pouco sobre a monarquia francesa, né? Como surgiu o Estado Nacional da França. Bom, a gradativa unificação dos diversos feudos, né, que unificou o Estado da França, né, que hoje nós conhecemos como país França, começou por volta de 987, ano que a dinastia dos Capedígios chegou ao poder, né? Nessa dinastia, né, alguns reis dessa dinastias é, se tornaram figuras importantes nesse processo de centralização, né, desse poder do Estado Nacional francês, né? Entre esses reis capetígios, alguns contribuíram muito para essa centralização política, né? Podemos destacar Felipe Augusto, né? Ele foi rei da França nesse processo de 1180, né? 1180 a 1223. Também podemos destacar Luís IX. Ele governou entre 1226 a 1270. E também o Felipe IV, né? Ele era conhecido como o Belo, né? Ele governou o reino por entre 1285 a 1314. Bom, o que podemos destacar desses monarcas é que qual foram as principais medidas que estes reis, né, tomaram, né, que foram importantes para a consolidação da monarquia na França, né? Podemos destacar que eles conquistaram territórios, né? Unificaram moedas. Bom, como eu falei, eram muitos feudos, né? Eram muitos feudos que deram origem, né, à unificação, que formaram a França. Então, nesses diferentes feudos haviam diferentes moedas, né? E com esse processo, né, de criação, da formação do Estado Nacional Francês, né, o rei, né, ele ordenou que apenas uma moeda fosse usada no território, né, e foi durante a dinastia Carpetígios, perdão, que aconteceu isso. Também a criação de um exército, né, como eu falei, né, isso era muito importante também nessa, nessa mudança, nessa transição que era de sair do, do processo feudal, né, do poder feudal para o poder nacional, né? E o exército tinha essa figura importante, né? Esse significado importante nessa transição. Também o fortalecimento de tribunais, né? Tribunais reais, né? Começou a formar as cortes, né? Que julgavam, que protegiam as leis, que criavam as leis junto com o rei, e também a ampliação, né? E a aplicação dos tributos, né? Os impostos eram criados através, né, pela ordem do rei, que isso contribuiu muito, né, para o crescimento, para a formação do Estado e o sustento, né, do Estado. Esses atributos, né, durante
o governo, durante o reinado desses reis, chama muita atenção porque antes, no período feudal, é, não era, não podia fazer cobrança aos à igreja, né, a igreja católica, né, e a partir desses reis começou-se a cobrar tributos à igreja católica, né. E um outro fator importante que determinou muito a formação do Estado Nacional Francês foi a Guerra dos 100 Anos, que foi entre França e Inglaterra. Isso é um assunto que futuramente será abordado. E diante disso surge, né, esse sentimento, vamos dizer assim, esse sentimento nacional francês, né? Foi uma guerra, foram guerras, foram conflitos, né, que duraram mais de 100 anos, que resultou na formação, de fato, da monarquia francesa, assim como também dos ingleses, né, que esse é uma outra dinastia, né, uma outra monarquia que surgiu, né, nesse processo que foi esses conflitos da Guerra dos 100 Anos. Bom, o resultado disso, o resultado dessa guerra foi o nascimento, o surgimento, a formação, né, a consolidação, perdão, do Estado Nacional Francês. Então é isso, gente. Meus queridos, obrigado pela oportunidade. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, né? Vamos dar uma olhada fazer a leitura nos livros da turma, e qualquer dúvida perguntar para o professor, né? Ou da gente, estamos aí para ajudar a tirar qualquer dúvida, entendeu? Gente, obrigado pela oportunidade, valeu.